Facção Central Detenção Sem Muros. Alerta de vídeo longo. Se você gosta de Facção Central, se você é entusiasta do rap nacional, fica nesse vídeo até o fim que você vai curtir. Bom, rapaziada, para você que acompanha meu canal há mais tempo, você com certeza deve ter percebido que Facção Central é o grupo que eu mais falo aqui, é o grupo que eu mais ouvi, que eu mais conheço histórias, então eu acabo tendo mais conteúdo, né, mais profundidade para poder falar sobre o Facção, mais ainda do que o Racionais, tá ligado? E essa parada que eu faço aqui no meu canal de recitar letras de rap, que graças a Deus muitos de vocês gostaram e é uma coisa que eu amo fazer. As primeiras músicas que eu lembro de ter feito recitações assim, a primeira foi Racionais com Tô Ouvindo Alguém Me Chamar, eu recitei para minha mãe. E a segunda foi Detenção Sem Muros, que eu recitei para uns amigos meus. Talvez você aí que seja fã de rap, aquele fã entusiasta mesmo, como nós aqui, talvez você se identifique com o que eu vou falar agora, mas a gente, pelo menos eu nunca tive amigos assim que fossem tão apaixonados pelo rap como eu penso que sou, tá ligado? Eu sempre tive amigos assim, um ou outro que gosta de rap, né? Mas os caras, é um Racionais, se pergunta de Facção Central, o cara vai até um Desculpa Mãe, um Castelo Triste, tá ligado? Os caras não aprofundam mesmo na ideia. Os caras até gostam, mas não igual nós. Então os caras não entendem o nosso entusiasmo quando a gente se depara assim com uma obra-prima, tá ligado? E foi o que aconteceu quando eu peguei pra ouvir toda a discografia do Facção Central e baixei todos os discos, estava ouvindo um por um, prestando atenção nas letras e tal. E quando eu me deparei com a música Detenção Sem Muros pela primeira vez, primeiro que o som da música já me roubou, né, mano? Já me ganhou logo de cara. Quando eu ouvi, já fiquei preso naquele som. E aí começou a letra, né, mano? Começou a música. Sério, eu acho que eu devo ter ouvido ela seguido umas 20 vezes. E aí depois eu falei, cara, não é possível que uma música dessa não seja muito famosa, tá ligado? Talvez os manos falem, ah, não, mas essa música é foda, é considerada, talvez, mas nem perto de outros sucessos do Facção Central. Então eu acho incrível que essa letra não seja, e é surreal. Mas vamos lá, rapaziada. Vamos falar um pouco sobre essa letra. A gente vai destrinchar todos os trechos dessa letra e vamos entender a genialidade do Eduardo por trás dessa grande, cara, dessa grande obra-prima. A letra já tem esse nome, né? Sugestivo, Detenção Sem Muros. O Eduardo, quando ele fala de Detenção Sem Muros, ele fala que detenção sem muros, na verdade, é o nosso mundo, tá ligado? É tudo que nos cerca. É a realidade do pobre brasileiro. O pobre brasileiro, não só o pobre brasileiro, e eu vou explicar um pouquinho mais pra frente, né? Mas o pobre em geral, ele está preso em uma detenção sem muros. Ele está preso em uma detenção que ele não consegue ver. Meu Deus, cara. Mas vamos lá, vamos lá. A letra ela começa com o detento, né? O detento, que na verdade é o pobre. Vamos colocar aqui como o pobre brasileiro, para a gente conseguir elucidar toda a história aqui, né? Então, o detento aqui, na verdade, ele é o pobre brasileiro, né? Da periferia. E ele tá falando com o carcereiro. E quem que é o carcereiro que vai ouvir toda a história dele? É você, sou eu. Então somos nós que estamos ouvindo a letra, que somos o carcereiro, né, ouvindo ali a história do preso da detenção sem muros. Então, só para recapitular, detenção sem muros é a nossa sociedade, né, o nosso sistema, e os presos somos nós. E para ouvir essa perspectiva, nessa ocasião, né, nessa situação específica, nós somos os carcereiros ouvindo a letra. Pega a visão. O Eduardo começa cantando assim: Ei carcereiro, faz favor, vou te explicar meu veneno, o meu artigo, a bronca que me condenou. A minha casa já caiu faz um tempo. Uns 20 anos, pode crer, maluco, pelo menos. Vamos fazer uma pausa aqui, rapaziada, para vocês prestarem atenção na genialidade já desse início. Ele chamando o carcereiro, né, para contar o que faz ele pensar que ele é um preso, tá ligado? O que faz ele entender que ele está em uma detenção sem muros. Então ele tá chamando ali o carcereiro, ele fala, vou te explicar meu veneno, meu artigo, a bronca que me condenou. Ele continua dizendo, a minha casa já caiu faz um tempo. Uns 20 anos, pode crer, maluco, pelo menos. O que ele quer dizer com isso? Se você ouvir algumas outras letras do Facção Central, e não só do Facção Central, de vários outros grupos, uma coisa que os caras sempre repetem é a perspectiva de vida do jovem da periferia, que não passa dos 20, tá ligado? Então, quando ele diz assim, tô condenado, né, mano? Ele fala assim, uns 20 anos, pode crer, maluco, pelo menos. Então ele tá se referindo à perspectiva de vida do jovem da periferia. Então ele tá preso e tá condenado a pelo menos 20 anos nessa detenção sem muros. Meu Deus, cara. Ele continua dizendo, né, o porquê que ele se sente preso, né? Ele diz assim: dei falha, nasci pobre,
presidiário na detenção sem muros. Então ele está dizendo aqui que o preso da detenção sem muros é quem nasce pobre, sacou? Então continuando. De falha nasce pobre, presidiário na detenção sem muros, o nosso único sistema, o carcerário, acorrentado às drogas, vítima da cocaína. Encarcerado num caminho sem perspectiva. Eu nasci nisso, vivo nisso e vou morrer aqui. E até mesmo no inferno, essa prisão imaginária vai me perseguir. Meu Deus, cara, você é louco. Mas olha só essa visão, rapaziada. Ele dizendo, né, mano, que tá preso ali, né? Encarcerado, né? Ele tá preso em uma vida, né, sem perspectiva, acorrentado às drogas, como a maioria dos pobres brasileiros estão. Ele continua dizendo assim: se liga aí, bate meu DVC. Tô pedido, não interessa o lugar, vim de lá, sou fugitivo. É marca de nascença, é um passado que não se apaga. Vim do revólver, cocaína, parte pobre. Na minha detenção, a lei é a da bala. É aqui que eu quis dizer naquela hora de que não é só o pobre brasileiro, é o pobre no geral, né? Ele fala assim, puxa aí meu DVC, não interessa o lugar, vim de lá, sou fugitivo. Então não interessa se você é pobre de periferia, pobre de um bairro pobre, de um cortiço, de uma quebrada. Você sendo pobre, você já está condenado. Não interessa de onde você vem, você já está condenado na detenção sem muros. Ele continua dizendo, eu tenho um rótulo na testa, presidiário, um rebelado sem refém aliado, um pulso algemado, um homicida criado, ingredientes para enterrar ou para ser enterrado. Presta atenção no que ele diz aqui. Eu tenho um rótulo na testa, presidiário, um rebelado. Se todos nós estamos presos na detenção sem muros e o Eduardo ele se coloca também nessa posição, então ele é um rebelado. E é claro que é. Se diferente da maioria de nós, o Eduardo é um dos poucos que tá na linha de frente, com o microfone na mão, falando, tá ligado? Lutando ali para que a periferia, para que o jovem desista do crime. Então ele é um rebelado nessa detenção sem muros. Pega a visão, mano. Pega essa visão. Ele continua dizendo assim: não vejo grades nem portões de ferro. Por mais que eu corra, eu nem chego nos muros. Algo me prende aqui. A fuga é impossível. Que porra. A detenção sem muros é o meu maldito mundo. Meu Deus, cara. E ele continua dizendo: alta periculosidade, segurança máxima, armado até os dentes, com várias no pente. Revoltado, caralho. Vou dar meus tiros, tô trepado. Vou dar motivo pra ser condenado. Não quero que nenhum gambé me mate. Eu tô a pampa de cadeia, crack. Eu quero estudo e escola pra todos os manos. Eu quero pra parte pobre, dignidade e um tratamento humano. Presta atenção, ele diz assim: tô revoltado, caralho. Vou dar meus tiros, tô trepado. Vou dar motivo pra ser condenado. E aí logo na sequência ele fala assim: não quero que nenhum gambé me mate. Eu tô a pampa de cadeia e crack. Eu quero estudo e escola pra todos os manos. Percebe que quando ele fala assim, vou dar meus tiros, tô trepado. Trepado também significa quando o cara tá armado, né, mano? Então ele diz assim, eu vou dar meus tiros, tô trepado. Mas ele não tá trepado, ele não vai dar tiro com armas. Vai dar tiros com ideias, com pensamentos, moro? Ele diz em Brincando de Marionetes, né? Pobre, informado, engatilhando o raciocínio. Então ele tá armado de ideias, rapaziada. Tá armado de ideias, mano. Minha palavra vale um tiro, eu tenho muita munição. Então é isso, rapaziada. Percebe que ele fala assim, em uma hora ele tá violento, falando assim, vou dar meus tiros, tô trepado. Em outra, e já logo na sequência, na frase seguinte, ele fala, não quero que nenhum gambé me mate, eu tô a pampa de cadeia, crack. Claro, ele não quer ser morto pela polícia, ele não quer ser vítima das drogas, ele não quer ir pra cadeia, mas peraí, como que ele quer matar, ele tá trepado, ele vai dar tiro? Como assim se ele não quer essas consequências que essa vida dá? Porque o que ele está falando é uma metáfora. Ele não está se referindo a dar tiro, a se revoltar com armas, mas com ideias, rapaziada. Ele vai se revoltar com ideias porque ele tá a pampa de cadeia, crack, polícia. Morou? E aí que logo na sequência desse trecho, uma voz diz assim, prisão perpétua pra esse fulano. Então, tipo assim, o sistema, né? O sistema contra esse fulano que quer estudo, escola pra todos os manos, tá ligado? Então é prisão perpétua pra esse fulano rebelado da detenção sem muros. Ele continua dizendo, pode crer, descarreguei, sentei o dedo. E aí, mano, qual que é a minha pena? Então, juiz, quantos anos? Você percebe que ele tá falando ainda sobre ideias.
Descarreguei. Por que descarregou? Porque o Eduardo compôs muitas letras de rap nacional para mudar a vida de pessoas da periferia, de jovens da periferia que escutam a letra, que prestam atenção na caminhada. Então ele descarregou, tá ligado? Sentou o dedo em ideias, em letras, em luta pela periferia. Então pode crer, descarreguei, sentei o dedo. E aí, mano, qual que é a minha pena? Então, juiz, quantos anos? Sabe qual que é a pena para você ser rebelado contra o sistema? Ele continua dizendo: pena máxima de ponta a ponta, regime trancado, martelo batido. Caso seguinte, caiu a casa, Eduardo. Meu Deus, mano, genial, cara. É umas coisas que ele usa assim, genial. Então, o rebelado da detenção sem muros, ele tá condenado ao máximo da pena, tá ligado? A ser esquecido lá no sistema. Ele continua dizendo: o tratamento é rígido, existem leis e regras. Tiro, DP, velório, assim a gente se regenera. Foda-se escola, informação, uma goma, respeito. Detento daqui só tem direito a enterro. Cachimbo de crack, acesso à maldade, revólver à vontade, drogas, álcool por toda parte. Se você tiver um tempo, assista ao filme Os Donos da Rua, do Ice Cube e Cuba Gooding Jr. Nesse filme tem um trecho que o Lawrence Fishburne, que é o Morpheus lá, né? Ele faz o papel de pai do Cuba Gooding Jr. no filme, né? E ele pega lá os rapazes e leva pra um lugar assim e tal. Aí ele mostra pros rapazes assim. Ele até se junta ali, uma galera ali, uns caras gangsta assim, que estão ali na região, eles param e vão lá pra ouvir o que ele tá falando. Aí ele fala justamente isso, né? Ele fala, por que que na periferia, né? Por que que nos nossos bairros, nos bairros negros, tem uma loja de armas em cada esquina, tem uma loja de bebidas em cada esquina? É justamente por isso, é o que o sistema quer. Eles querem que a gente se mate, quer que a gente destrua nossas vidas com as drogas, com o álcool. Então isso é seletivo, tá ligado? Então é mais ou menos o que o Eduardo quer dizer aqui. É o detento daqui só tem direito a enterro, cachimbo de crack, acesso à maldade, revólver à vontade, drogas e álcool por toda parte. Vamos lá, ele continua dizendo assim: não vejo grades, mas eu sei que é o meu pavilhão. Eu tô cercado por guardas armados sem liberdade. Que maldita detenção. Mais um corte aqui, né? Aqui ele fala sobre a polícia, né? Como ele sabe que ele tá no pavilhão dele, como ele sabe que ele tá ali. Eu não vejo grades, mas eu sei que é o meu pavilhão. Porque ele tá cercado pela polícia, que a polícia tá em volta o tempo todo. Então ele sabe que ele tá em algum bairro pobre, porque a polícia tá ali na cola dele, sacou? Ele continua dizendo: nascido no inferno, me transformando em diabo. De cada 10 daqui, 5 na cadeia e 5 finados. Ei, carcereiro, faz um tempo que eu vou nessa. Toque de recolher, na sequência a gente troca outra ideia. Detenção sem muros, quero fugir daqui. Aqui ele falando também, né? Toque de recolher, na sequência a gente troca outra ideia. Porque nas madrugadas das favelas não existem leis. Então na noite da quebrada, o maluco ele não pode estar dando bandeira na rua. Porque na madrugada das favelas não existem leis. Existe, na verdade, é um toque de recolher. Porque como diz o Face da Morte, na madrugada, pra polícia, todo mundo é bandido. Então é por isso que ele diz aqui toque de recolher. Na sequência a gente troca outra ideia. Na detenção sem muros, quero fugir daqui. Aí vem a segunda parte onde ele diz assim: me imagino entre grades, muros, arames farpados, Rottweiler, pastor alemão, escopeta engatilhada e eu no pátio do pavilhão. E carcereiro, a minha cela tá lotada. Vários doentes, AIDS, várias almas desorientadas. Percebe? Ele falando sobre a periferia, que a periferia tá lotada, né? Então, carcereiro, a minha cela tá lotada, vários doentes, AIDS e várias almas desorientadas. Então ele está se referindo à superlotação dos bairros pobres. Como diz o Gog, periferia, meu compadre, é a maioria. Ele continua dizendo assim: no crucifixo, meu único mano, o aliado de todas as horas, só ele que não me deixou falando. Eu conto os dias para fugir daqui, mas tô ligado que eu não posso ir. Olha o Dundum ali. Aqui vamos fazer uma pausa, né? Ele falando sobre isso, né? Eu quero fugir daqui, mas tô ligado que eu não posso ir. O que ele quer dizer com isso, né? É mais ou menos o que o Mano Brown fala em Jesus Chorou, quando ele fala assim: quando você tá dirigindo o carro, o mundo todo tá de olho em você, sabe por quê? Pela sua origem, mano. Então o que o Eduardo quer dizer aqui é que o pobre, ele até pode querer fazer parte de alguma outra coisa, mas ele nunca vai sair daquilo ali, tá ligado? Não adianta você ser rico, tá ligado? Igual os moleques do funk que são hoje em dia ricos, né? Eles até podem ter dinheiro, Ferrari, Lamborghini, mas eles nunca vão fazer parte do círculo dos ricos,
tá ligado? O círculo dos ricos é fechado pra eles. Não importa o dinheiro que eles tenham, eles vêm do mesmo lugar, tá ligado? Eles não são aceitos por essa galera. Então eu posso até tentar fugir daqui, mas eu tô ligado que eu não posso ir. Ele continua dizendo: olha o Dundum ali, estirado no chão, 3 tiros no peito, um na cabeça, a rota sem perdão. A nossa única escolha, a própria morte. Então olha só, ele dizendo que o jovem da periferia, né, o pobre da periferia, a única coisa que ele pode escolher é como morrer. A nossa única escolha é a própria morte. Ladrão na mão da polícia, pobre morre como pobre. No barraco semi-construído, orgulho destruído, IML, caixão doado, que final fudido. Mas é impossível me livrar disso. Eu me recordo quantas fugas deram em nada. Rapaziada, presta atenção nesse trecho aqui, porque esse trecho aqui talvez seja o mais genial da música. Pega a visão. Ele diz assim: me recordo quantas fugas deram em nada. Detento armado no crime, a cabeça premiada, mão algemada, sangue finado na barca, destino incerto rumo ao inferno. Então ele está falando aqui que o cara que se rebela contra o sistema é cabeça premiada. É cabeça premiada pelo sistema, sacou? Então, detento armado de raciocínio, né, mano? Como eu já tinha dito lá no começo. Detento armado, né? O mano armado de informações na quebrada. Então, esse mano é cabeça premiada pro sistema. Ele continua dizendo aqui nesse trecho assim, ó: na próxima parada, eu forço a mente, mas não lembro um mano que deu fuga. Algum fulano até tentou, mas fracassou na PT de um filho da puta. Aqui ele está dizendo, rapaziada, alguns exemplos de caras que tentaram lutar contra o sistema. Como, por exemplo, Malcolm X, Martin Luther King, tá ligado? Então essas pessoas tentaram lutar contra o sistema, mas na verdade perderam sua vida por isso. Então o mano tentou até dar fuga dessa detenção sem muros, mas fracassou na PT de um filho da puta. Meu Deus, cara, genial essa letra. Meu Deus, velho. Ele vai dizendo assim: o sol daqui não é quadrado em forma de caixão. Não existem grades, mas sepulturas aqui na detenção. Tem uma capa de um disco do Facção Central chamado Estamos de Luto. Pra mim, esse é o melhor álbum do Facção Central. E a capa do álbum é justamente assim um campo, né, um lugar assim, cheio de cruzes de pessoas que foram vítimas de violência, né? Então, não existem grades, mas sepulturas aqui na detenção. Não há distinção de idade, sexo, cor, preto, branco, pivete, sejam bem-vindos ao nosso corredor. Eu vou botar fogo no colchão, eu vou buscar refém. Quero a presença de um juiz aqui. Tenho direitos também. Rebelião é na minha mente. Sangue, ódio, ou cumpre às riscas minhas exigências, ou já prepara a lista dos óbitos. Então aqui ele falando que vai se rebelar. E como ele vai se rebelar? Como ele já faz, como o próprio Eduardo já faz, que é lutando contra o sistema através das letras de rap e através das palestras que ele faz, dos discursos que ele faz. Então eu vou botar fogo no colchão. Então a revolta dele é baseada na luta contra o sistema. Aí ele vai dizer, né, as reivindicações dele. Número 1, recuperação aos detentos das grades de ferro. Número 2, chega de cadáver, eu quero um breque no cemitério. Número 3, eu quero usufruir dos 10 direitos humanos. Número 4, Gambé desarmado e bem longe dos manos. Ei, carcereiro, até a próxima. Pode crer, se eu não der fuga na noitada, amanhã a gente se vê. Rapaziada, quando eu ouvi essa letra, eu fiquei, mano, abismado com a genialidade dela. E aí eu tinha que contar pra alguém, mano. Eu tinha que contar pra alguém. E na época, como eu falei, meus amigos não são tão entusiastas de rap como eu sou, né? E aí fica muito ruim porque você quer falar e os caras não entendem a caminhada, sacou? Putz, aí graças a Deus existe hoje TikTok e eu posso falar. E eu sei que tem um monte de gente que gosta de ouvir as coisas que eu falo. E espero que vocês tenham curtido isso, espero que vocês tenham se entusiasmado como eu. E se você não conhece essa letra, vai ouvir essa letra, presta atenção, a base, o flow do Eduardo nessa letra tá tudo incrível. Pra mim, uma das maiores letras do rap nacional. Pra mim tá no top 3 do Facção Central, sem dúvida. No meu gosto, claro, né? É isso, rapaziada. O que você achou desse vídeo? Concorda com os meus pontos de vista? Se você curtiu, deixa seu like aí, se inscreve no canal. Eu te vejo na próxima. Tamo junto, é nóis e paz.